dar um abraço, mas estamos cumprindo decretos, estamos sendo obedientes, mas sintam-se à vontade, viu? Qualquer coisa, entre em contato, o pessoal vai estar entregando para vocês um formuláriozinho para preencher, nós vamos estar orando pela vida de vocês e atendendo quando vocês precisarem. Podem mandar mensagem. Pastor Jean, aplauda esse homem de Deus, igreja. Amém. Estenda a mão para cá, vamos estar orando pela vida do pastor Jean, que vai trazer a mensagem hoje. Senhor, nós oramos pela vida do pastor Jean, que o Senhor continue usando ele, Pai, que o Senhor continue capacitando, Pai, e abençoando o ministério dele, que ele seja esse homem, Pai, que traga palavra, que traga boas novas e o ensino daquilo que precisamos, que nós possamos ser alimentados hoje através da vida dele e através de Jesus Cristo, do Senhor Espírito Santo, esteja nos iluminando, nos conduzindo, nós oramos, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Eric, pode baixar um pouquinho aqui para mim, tá? Antes de nós partirmos para o Ministério da Palavra, é muito bom sabermos que Deus, Ele cuida de todas as coisas. Eu não posso deixar de mencionar que o nosso irmão Isdário, depois de 20 dias aí na luta contra essa pandemia, está aí, fica de pé, Isdário. Deus abençoe, né? Seu filho daqui uns dias vai estar aqui também, e a Mujaci também. Mujaci está aí? Não, ficou, né? Ficou em casa, está no processo de recuperação ainda, mas ela já está de alta, tá, irmãos? Então, é muito bom saber. E nós liberamos uma palavra dentro desse processo de pandemia aqui na igreja, que não perderíamos nenhum da família Ágape para essa pandemia. Amém? E não é que algo que simplesmente, pastor, você teve uma revelação. Não, nós caminhamos em fé. Então a fé é sobre aquilo que você não vê, mas que você crê. E quando nós liberamos palavras, eu tenho que crer que essas palavras, elas podem realmente se cumprir, e nós estamos profetizando isso, que ninguém da família Ágape se perderá nesse processo de pandemia, e teremos grandes experiências, como já temos, de milagres sobrenaturais. Sabe por quê? Porque vivemos pela fé, e não pelo aquilo que vimos ou sentimos. Amém? É lógico que isso não isenta você de fazer a sua parte. Isso, você não vai entrar pelo processo agora e vou tentar Deus, né? O pastor disse, então agora eu vou andar de qualquer... Não, não é isso não. Nós precisamos fazer a nossa parte e deixa que a palavra profética, a vontade de Deus se cumpra para a nossa vida. Uma coisa importante também, nós estamos na série de mensagens Viva Saudável, mas eu tive uma direção de Deus que essa noite eu não vou continuar, né, a série. Semana que vem, possivelmente nós continuaremos a série que estamos falando. Mas Deus ministrou uma palavra ao meu coração durante o começo da semana, e eu vim a semana toda orando sobre esta palavra, e eu, até sexta-feira, eu falei para a Íria mesmo, falei, Íria, eu estou com uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, e eu estou só esperando realmente o Espírito Santo confirmar que é isso que Ele quer ministrar na vida da igreja. Então, essa noite mesmo, eu estava faltando só o texto, vamos dizer assim, o texto áureo para a gente estar ministrando, e Deus me levou a esse texto, e eu entendi de que Ele estava falando, né? Compreendi claramente, fazendo tudo aquilo que é necessário, e nós vamos caminhar dentro daquilo que Deus tem ministrado para a vida da igreja. Então, eu tenho algo para dizer para você, olhe para mim. Então, você que está aqui presencialmente, ou que está em casa, nós temos um grupo de irmãos que está viajando, outros que estão realmente aí, por algum motivo, em casa participando. Deus separou esse tempo para você e Ele. Esse tempo Deus preparou para falar com você. Se Ele já falou no louvor, como nós cremos que o culto não é só a palavra ministrada, amém? O culto é todo momento, é toda celebração. Acabou aqui a celebração, o seu culto a Deus continua, amém? Você não tem uma vida secular e uma vida espiritual, você é um ser espiritual. Então Deus continua falando diariamente, todo momento com você. Mas nesse momento de congregar
de estar na comunhão dos santos, na Assembleia dos Santos, eu creio que Deus tem uma palavra para nós. E é essa palavra que nós vamos fazer essa reflexão. Antes de entrar na palavra, eu quero mandar assim, um abraço bem carinhoso para Élida Gonçalves, né? Ela é lá de Resende e todo domingo, irmãos, todo domingo, ela é amiga da Amujaci, todo domingo ela participa do culto conosco. Então, semana passada eu falei do Sr. Sidney, né? Que junto com a nossa irmã Maria Raimunda participa do culto. Eles estão na fazenda um pouco distante daqui, participam do culto, e essa irmã também está aí participando. Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia aí. A dona Beni também está participando do culto. Deus abençoe tremendamente. Abra a sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Nessa quinta-feira nós estamos na escola bíblica estudando texto por texto, né, capítulo por capítulo, ou versículo por versículo, a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. E essa semana eu tomei a vacina na terça-feira, parece, ou foi na quarta-feira, e aí na quinta-feira eu tive algumas reações, e aí eu pedi ao pastor Paulo para nos socorrer, e então eu não vou dar continuidade ao estudo, apesar de nós falarmos alguma coisa que nós estamos ensinando aqui na escola bíblica na quinta-feira. Então, aos alunos da escola bíblica não vão estar tão por fora, porque faz parte daquilo que estamos lecionando aqui na escola bíblica. Para os demais, é um incentivo para você, nessa próxima quinta-feira, vir estudar conosco. A partir do versículo 22 de capítulo 5, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Então, eu quero que você acompanhe comigo. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs e chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Diga comigo, repita. Portanto, não sejais participantes com eles. Amém? Vou continuar. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Queridos,
É muito importante quando nós vamos pensar sobre a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Foi uma epístola pastoral, ela é entendida pela teologia como uma epístola pastoral. Quando Paulo escreve essa epístola, ele está preso em Roma, e nessa prisão em Roma, na sua prisão domiciliar, ele escreve ali Efésios, Filipenses, Colossenses e Gálatas. Então ele escreve essas 4 epístolas ali na prisão. E essa epístola de Efésios, ela é bem pastoral, porque Paulo tinha uma ligação direta com essa igreja. Essa igreja, para informação de muitos que ainda não têm, ela foi fundada por Apolo. Apolo era aquele que está lá em Atos, capítulo 18, versículo 19 a 21. Apolo, ele estava com um grupo aproximadamente de 12 pessoas ali nessa região, e Paulo chega naquele lugar, e Paulo chegando e descobrindo esses discípulos de Jesus que estavam ali, Paulo pergunta: a quem pregou para vocês? Como vocês ouviram a palavra? Como chegou até vocês? E aí Apolo e mais os irmãos estavam ali e falaram: nós fomos batizados no batismo de João Batista para arrependimento. E aí a Bíblia diz que Priscila e Áquila e Paulo, eles começam a discipular esse grupo de irmãos. Então, Apolo, ele foi o primeiro ali que estava naquele grupo, mas a consolidação da igreja, o estabelecer da igreja foi feito por Paulo, junto com Priscila e Áquila. E eles ficaram ali por mais ou menos 2 anos, discipulando esses irmãos que estavam ali. É tão importante nós sabermos sobre isso, que Paulo, ele escreve essa epístola de um cunho muito pessoal, porque Paulo viu aquela igreja nascer, Paulo viu os primeiros passos, e eu achando interessante aqui, olhando o Oliver participando do culto, ele estava aqui virado para o altar, e muito quietinho, prestando atenção nas luzes, né? Prestando atenção na música, tudo está acontecendo, e ele fazendo um desenvolvimento natural de um ser humano, como ele é, glória a Deus. Algum tempo atrás ele não ficava dessa forma, algum tempo atrás ele não parava para ficar observando tudo que está, mas ele está desenvolvendo. Daqui um dia ele está correndo no corredor e a gente perguntando assim: de quem que esse é neto? É neto do pastor, né? Então, como tem o filho do pastor, né? De quem que esse menino que está lá fora? É o filho do pastor, né? E isso faz parte da nossa biovida. Vai chegar um ponto que ele vai ser pastor, vai estar pregando e assim por diante. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Isso faz parte, irmãos, isso faz parte. Paulo, ele viu essa igreja nascer, ele cuidou dessa igreja, ele pastoreou essa igreja, junto com Áquila e Priscila, e ele ficou ali, quando ele inicia essa igreja, era aproximadamente de 60 a 63 depois de Cristo, quando eles estão ali pregando, estabelecendo a igreja. Para você que não é aluno da escola bíblica, porque os alunos da escola bíblica vão saber claramente, essa epístola é uma epístola que mais fala sobre batalha espiritual, é a epístola que mais fala a revelação de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus, é a epístola que fala coisas que nenhum outro escrito da Bíblia fala sobre a igreja de Jesus, é a epístola mais pastoral que nós podemos ver sobre tratar disso, porque quando Paulo ele escreve, quem estava na época era Timóteo. Quando Paulo escreveu essa epístola, o pastor que estava cuidando não era mais Apolo, porque Apolo ele foi para Corinto, ele foi, vamos dizer assim, foi levado para lá, e quando ele escreve diretamente para Timóteo, e Timóteo é o pastor que está recebendo essa carta e distribui para a região ali de Efésios, porque essa epístola não era apenas para uma igreja local, mas era as igrejas de Jesus naquela região de Efésios, e tudo isso está acontecendo. Um outro ponto importante para nós compreendermos, e até aonde que eu quero chegar na mensagem, é que essa região, naquela época, era a região mais rica que havia. Era considerada a segunda capital do Império Romano. Havia Roma, e na época todos consideravam a Efésios como a segunda capital de Roma. E é tão forte isso que uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava ali, que era o templo de Diana dos Efésios, ou a deusa Artemises, ou Artemis,
como alguns dizem, que é aquela estátua da liberdade, é aquela deusa, e ali havia um grande templo que foi construído naquele lugar, e havia uma grande estátua que era adorada naquele ambiente, e Paulo chega neste lugar, e ele começa a pregar primeiramente numa sinagoga dos judeus, e quando ele está pregando, chega algumas situações, e ele tem que sair dali e vai para um teatro. Eu vi as fotos desse teatro, onde que era a escola de Tirano, e eu vi nas fotos, estava pesquisando, e até hoje tem ruínas deste lugar onde Paulo ficou por 2 anos, tendo uma sala de ensino, discipulando, ensinando as Escrituras para essas pessoas. E é interessante, na última viagem missionária de Paulo, na 3ª viagem missionária, antes dele ser preso, ele para naquela região e ele vai dar instruções para presbíteros, bispos e pastores. Então, quando a Bíblia fala que ele passa ali, isso está lá em Atos capítulo 18 ou 19, ele fala sobre isso, que ele passa ali para dar as instruções, mostra que essa igreja ela cresceu, ao ponto dela ter que se organizar de uma forma eclesiástica, tendo bispo, tendo presbítero, tendo pastor, e tanto que essa igreja estava frutífera. E trazendo para o cunho profético, essa igreja também ela é considerada como a igreja que reflete a igreja primitiva, a igreja apostólica. Quando você vai olhar em Apocalipse, nós vamos caminhar para lá, em Apocalipse você vai ver que a primeira carta que João recebe para a revelação para as igrejas ali da Ásia, é para a igreja de Efésios. E dentro de uma teologia bíblica, que nós estudamos, é considerada a igreja de Efésios como a primeira era da igreja cristã. É tanto que é considerada ali em Apocalipse, João fala sobre ela, profetiza sobre ela, dizendo que é aquela que ela se cuidava, ela se guardava, mas ele faz um ponto de interrogação e de advertência: cuidado, porque você deixou o primeiro amor. Então, desse tempo, que de 63 até quando João tem a revelação, nós vemos que quando João tem a revelação já está na época de 90, 94, 95 até 96, segundo alguns teólogos. E João, a palavra ali, Jesus mostrando a João, já há uma advertência que essa igreja que foi plantada por Paulo, que foi cuidada pelo Timóteo, que foi iniciada por Apolo. Então, pessoas que na história do cristianismo foram pessoas tremendas. E por último, o último apóstolo que cuidou dessa igreja foi João. João cuidou, quando ele sai ali da ilha do seu cárcere, que ele está preso e ele recebe o indulto, ele volta para a região ali de Efésios e ele se torna o pastor das igrejas que estão ali. E ele cuida dessas igrejas. E o que eu quero falar com isso tudo, trazendo essa reflexão? Quando Paulo está escrevendo para esses irmãos, Paulo está trazendo princípios, ensinos, conselhos pastorais, para que essa igreja não perdesse a sua essência. Lembra do que eu falei? Paulo estabeleceu, ficou ali cuidando, faz a sua viagem missionária. Antes de ir para Roma, ele passa, não entra em Efésios, mas ele reúne com os presbíteros e com os bispos daquela igreja, dá orientações. Mais um pouco, quando ele já está preso em Roma, ele envia essa epístola pastoral para Timóteo, porque na época que quem estava era Timóteo, trazendo princípios para que essa igreja não se perdesse, para que esse povo não se desviasse, para que eles mantessem a fé, porque eles estavam na região mais idólatra do mundo conhecido, eles estavam na região mais gnóstica da época conhecida. Para trazer para os nossos dias, era a região onde havia mais riquezas, e havia mais promiscuidade, havia mais idolatria, havia mais disponibilidade para as pessoas viverem uma forma pecaminosa. E Paulo traz os princípios para que a igreja se resguarde destas coisas. Paulo está ensinando essa igreja para viver uma vida de santidade. É tanto que quando você vai no capítulo 4, no versículo 25, ele fala uma exortação à santidade. Capítulo 5, ele começa dizendo assim:
sedes meus imitadores como filhos amados. Sede meus imitadores. E lá em 1 Coríntios ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo ele está trazendo essa igreja para um nível de maturidade. Nessa epístola, você pode ver que Paulo trata de coisas tremendas. Se você quer saber mais, você venha para a escola bíblica, que nós vamos continuar aprofundando. Mas aquilo que Paulo escreveu nessa epístola, é a epístola mais completa que a Bíblia relata. Pastoral, apostólica, de ensinar princípios, como você vai ver no versículo 22, ele vai falar sobre relacionamento marido e mulher. No capítulo 6 ele vai falar sobre relacionamento de patrão e funcionário, ele vai tratar sobre filhos e pais, ele vai tratar sobre a maneira como você vive o dia a dia, porque isso faz parte da fé cristã, e tanto que essa epístola é profunda. Você pode ver que Paulo não pôde falar isso para os coríntios. Paulo, quando vai escrever para os coríntios, fala assim, eu tive que dar leitinho para vocês, porque vocês não estão preparados para um alimento mais sólido, vocês não estão preparados para algo mais com consistência. Eu tive que tratar vocês como você trata um novo convertido. Quem entende? O novo convertido, ele chega cheio de argumento. Pastor, pode tomar uma? Pastor, pode beber uma? Pastor, e é cheio de coisa. Pastor, mas eu isso e aquilo. Esse é o novo convertido. Ele sempre está procurando um argumento e você vai, de uma forma saudável, tratando ele como um novo convertido, levando ele às Escrituras para ele ser ministrado pelo Espírito Santo e deixar aquela vida que não condiz mais com a vida cristã. E Paulo vai tratar isso com aquela igreja de Corinto, que era uma igreja repleta de dons espirituais. Olhe para cá, por favor. Repleta de dons espirituais. Uma igreja que havia manifestações tremendas espirituais, a igreja de Corinto, mas que Paulo chama de carnal. Essa igreja de Corinto era tão cheia de dons, que o próprio Paulo escrevendo, ele disse assim, não falta mais nenhum dom para vocês, vocês aguardam apenas a volta do Senhor Jesus. Mas Paulo diz assim, vocês são carnais, eu não posso tratar vocês, igreja de Corinto, como espirituais, mas esta igreja, esse povo, ele trata de coisas profundas, ele trata de assuntos profundos, ele traz responsabilidades profundas, porque houve uma caminhada, e esse povo, você pode ver que lá em Apocalipse, vai falar sobre como que é o nível dessa igreja, como que eles realmente estavam preocupados em ser fiéis. E aí, irmãos, vá comigo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Aqui é João, que recebendo a revelação do Senhor Jesus, a estrela da manhã, a raiz de Jessé, ele recebe a revelação sobre a igreja de Efésios, no ano de 94 a 96 depois de Cristo, ou da era cristã, como você quiser. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar a homens maus, e que puseste à prova aos que a si mesmo se declaravam apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e se portastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu, diga aí na sua versão, na minha versão, candeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então,
Pense você, em 64 a 65, Paulo está pastoreando a igreja de Efésios. Ele estabelece, deixa ali primeiramente Priscila e Áquila, depois envia a seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. E aqui nós vemos um relato sobre a característica e como estava essa igreja de Efésios. Paulo, ele ensina princípios. Nós podemos ver que Paulo, ele fala assim, ó, você que roubava, não roube mais. Ele está falando sobre coisas de você se afastar, ele está falando de coisas de você não se misturar, ele está falando ali na epístola que ele escreveu aos Efésios, para você ser filho de luz, que as trevas não combinam com a luz. Então Paulo está ensinando, está levando o povo a uma exortação de santidade e de vida com Deus, e ele fala isso, ensina isso, insiste novamente, e agora nós vemos que o próprio Jesus, ele traz uma revelação a João, ao apóstolo João, sobre o estado daquela igreja, sobre como aquela igreja estava, e isso em poucos anos. E aí entra a minha reflexão, irmãos, que Deus estava falando ao meu coração, porque se você for fazer um estudo cronológico das igrejas do Novo Testamento, segundo aqueles que fazem essa leitura, Efésios é a igreja da era áurea do cristianismo, da era dos apóstolos. É tanto que, segundo a teologia ortodoxa, ela diz que essa era apostólica termina em 120 depois de Cristo, quando João, o apóstolo João, é morto. Ele morre de forma natural ali na ilha em Efésios, porque ele estava preso na ilha de Patmos, que eu lembrei agora, e aí ele morre ali em Efésios aos 120 e poucos anos, já em idade, morte natural, e ele era o pastor dessa igreja. E aí, irmãos, eu acredito que João, quando ele recebe essa revelação de Deus, ele sabe que a igreja de Éfeso está precisando de alguns ajustes, precisando rever algumas coisas. Ele volta para essa região para pastorear. E ali, irmãos, é mencionado, você vai ver que o apóstolo Paulo se preocupa até como a pessoa se porta em casa, como ele cuida dos seus filhos, como ele tem a relação com seus filhos. Ele fala sobre a armadura espiritual, ele fala sobre batalha espiritual. Então Paulo, ele faz todo o pacote de uma vida espiritual saudável, ele traz para essa igreja. Mas sabe o que a história nos mostra? Que essa igreja, ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Quando Paulo escreve a Timóteo nas epístolas pastorais, em 2 Timóteo, ele diz assim, ó, Timóteo, saiba de uma coisa, vai entrar cães, vai entrar falso ensino, vai entrar doutrinas humanas, que vão querer destruir o rebanho de Deus. Esteja atento, Timóteo, não se acovarde, Timóteo, fique firme, seja homem, seja forte, Timóteo, avivas o dom que há em ti, Timóteo, esteja atento. Havia uma batalha espiritual ali acontecendo. Segundo a história, essa igreja, depois de algum tempo, ela se tornou um campo estratégico do cristianismo, de onde muitos líderes saíram, muitos pastores saíram, muitos foram levados para muitos lugares através da igreja que estava ali em Éfeso. Só que eles não guardaram o seu coração em muitas coisas. Essa igreja, ela era tão cuidadosa em algumas coisas, que até a doutrina dos nicolaítas, que Deus abomina, ela rejeitou, porque os nicolaítas era uma doutrina que surgiu lá com um diácono, lá do do Novo Testamento, lá em Atos capítulo 6, que é Nicolau, e Nicolau, ele trouxe, ele cresceu dentro de um contexto de igreja, da eclesiologia, né, da igreja, estrutura, e ele levantou o princípio da rebelião, de não caminhar na unidade. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele trata sobre a unidade, a importância da unidade, da maturidade, quando ele vai falar em Efésios capítulo 4,
porque eles não queriam isso. E a doutrina dos nicolaítas trabalhavam sobre essa questão de rejeitar a autoridade, de se opor à autoridade, de viver uma vida de qualquer jeito, de viver uma vida promíscua. Era isso que envolvia a doutrina dos nicolaítas. E isso surgiu de quem? De alguém que foi escolhido para ser uma coluna na igreja, alguém especial na igreja, mas se desviou com o caminho, se desviou quando se misturou, se desviou daquilo que realmente tinha como propósito para a sua vida. E nós, irmãos, nesta noite, nós precisamos analisar como está a nossa jornada ministerial cristã, de fé. Porque eu penso, irmãos, essa igreja, irmãos, que teve super pastores, usando a nossa linguagem. Irmãos, quem foi o pastor dessa igreja de Éfeso? Apolo. Apolo foi conhecido como um grande orador. As pessoas paravam, segundo a história do cristianismo, as pessoas paravam horas e horas para ouvir Apolo ministrar, Apolo fazer os discursos. Quem era Paulo, irmãos? Paulo não precisa nem de carta de apresentação. É só você pegar a Bíblia e você ver quem foi Paulo. E João, irmãos, quem foi João? E João, já com toda a maturidade, toda a bagagem, ele volta para aquela região para pastorear aquele povo. E Timóteo? Timóteo era o discípulo querido de Paulo, e ele ficou ali, gastando a sua vida com aquela igreja. E sabe de uma coisa? Em 1400, aproximadamente, já não tinha mais cristianismo naquela região. Em 200, já havia uma contaminação tremenda. Em 200 depois de Cristo, já havia uma mistura de cristianismo, gnosticismo e judaísmo dentro da igreja. Já havia acontecendo uma apostasia tremenda naquela região. E aí entra a nossa reflexão desta noite, irmãos. Que nós temos ouvido a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Você tem recebido alimento sólido. Irmãos, nunca na história do cristianismo houve tanta oportunidade das pessoas terem acesso às escrituras, a um bom ensino, a material. Irmãos, eu lembro quando eu fiz teologia, irmãos, eu fiquei muitos anos esperando para poder estudar, para poder ter uma oportunidade de estar ali, mas não havia, porque não tinha tantos recursos, não havia tantos seminários, e assim por diante. Hoje, irmãos, todas as igrejas que realmente levam a coisa a sério, têm um seminário à disposição. Hoje você pode estudar pela internet. Hoje você pega alguma dúvida que você tem, você pega no computador, já joga ali, já sai um tanto de coisa. Eu vi o material estudando arqueologia dessa região. Eu fiquei encantado com o material do Rodrigo Silva. Que material excelente de arqueologia, que coisas fabulosas, está à nossa disposição. E aí, irmão, nós vemos que isso tudo está à nossa disposição, mas o que mais se fala hoje, que a igreja de hoje é a igreja mais mundana de todas as gerações do cristianismo. Que é uma igreja que você não sabe olhar e falar assim, esse é cristão e esse é religioso, esse é salvo e esse não é salvo. É tanto que a igreja da última era será a igreja de Laodiceia, que são as eras. Qual é essa era? É aquela igreja morna, é aquela igreja que ela não sabe se é santa ou se é profana, é aquela coisa que é misturada, é aquela coisa que é apostata. É tanto que, irmãos, Jesus falou assim, quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar fé na terra. Porque muitos de nós, irmãos, nós acreditamos mais na palavra de um médico do que na palavra de Deus. Muitos de nós acreditamos mais na conta bancária nossa do que na provisão de Deus. Muitos de nós acreditamos mais no ímpio do que no santo. Muitos de nós ouvimos mais conselhos do mundo do que da palavra de Deus. Sabe o que é isso? Apostasia. Essa era que nós estamos vivendo. E aí, irmãos, essa igreja hoje, na Turquia, que é onde que está essa igreja historicamente, não há 1% de cristãos na Turquia. Não há 1% de cristãos onde foi o berço do cristianismo na Europa. Sabe por quê? Porque não ouviu os conselhos de Deus. Porque não obedeceu os princípios de Deus, foi levando na barriga,
foi se acostumando, foi se esfriando, irmãos. Irmãos, com toda sinceridade, você adora Jesus com a mesma intensidade de quando você se converteu? Você tem prazer nessa palavra do mesmo jeito que quando você o conheceu? Você tem prazer em orar quando você conheceu a Ele? Você ainda tem esse prazer, esse fogo de fazer para Deus sem esperar em troca algo? Porque você acredita que tem gente que entrega dízimo não porque ama a Deus, mas porque tem medo do devorador ir na casa dele. E ele não entendeu nada sobre isso. Tem gente que às vezes... Tem gente que fica torcendo para a pandemia demorar mais tempo ainda. Porque ele não precisa ficar dando satisfação para o pastor, que ele fala, não, eu não vou para a igreja não, porque a pandemia pode me pegar. E muita gente foi pega em casa por causa da pandemia. Mas é um retrato da espiritualidade de muitas pessoas hoje. É o retrato de muitos que estão vivendo hoje. Uma mistura. Sabem dos princípios, sabem do que é certo, ouvem diariamente o que Deus está ensinando, mas não colocam em prática, não vivem. E aí, irmãos, essa mensagem desta noite é para nos chamar a voltar para Ele com intensidade. Quando Jesus, falando através do apóstolo João ali na revelação, ele diz assim, desperta, em João não, em Efésios, ele faz a última referência, fala assim, desperta, tu que dormes. Ele traz a instrução e está dizendo assim, se você não estiver atento, se você não observar, se você não viver isso, você vai entrar num sono espiritual. Você precisa despertar. E quando você vai lá para Apocalipse, o texto que nós lemos, ele diz assim, que removerei o candeeiro, a luz, a chama, o fogo que mantém aceso. Sabe o que está falando? De pessoas que se esfriaram, deixaram-se apagar, pessoas que perderam o primeiro amor, pessoas que se acostumaram com vida cristã, se acostumaram em tratar a vida espiritual como um ponto de domingo. Se você não acredita, tem gente que lê a Bíblia só domingo. Talvez você não acredita, mas tem gente que nunca leu a Bíblia toda e já tem mais de muitos anos de cristão. Porque aquilo que você ama, irmãos, você se dedica. Você sua, você transpira pelaquilo que você ama. E a mensagem desta noite para todos nós, a começar por mim, é que nós precisamos avaliar como está a nossa vida espiritual, nossos investimentos, como que estão nossas prioridades. Irmão, minha irmã, eu e você fomos chamados para ser de Jesus. Eu acho que você não entendeu. Eu e você fomos chamados para sermos santos, separados de Jesus. Fomos chamados, ensinados a não viver de qualquer jeito, a não falar de qualquer jeito, a viver uma vida que dependa dele diariamente, vivendo nele, aprendendo dele, observando, não condiz com a Bíblia, então não serve para mim. Hoje muitas pessoas, não é o seu caso, mas muitas pessoas dizem assim, me satisfaz, então beleza, mas está ferindo princípios. Não, mas o importante é me satisfazer. Isso é hedonismo. O que importa é minha satisfação. Isso é antibíblico, é pecado, é demoníaco, é fora daquilo que Deus tem para nós. Quando Paulo ele fala assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, Paulo estava se renunciando, Paulo estava se entregando a Jesus. Essa igreja, irmãos, ela fez coisas tremendas, na história, irmãos, uma coisa espetacular. Dessa igreja saiu, como eu disse, muitos missionários. Dessa igreja ali de Efésios, houve todo um suporte para toda a evangelização do mundo conhecido naqueles dias. Mas essa igreja, ela é advertida pelo próprio Senhor, que ela estava
fazendo, mas perdendo a essência. E você vai ver que essa perda de essência, como resultado, foi lá na frente, onde parou de gerar vida. Porque quem gera vida na igreja, irmãos, não é pastor. Quem gera vida na igreja não é movimento. Quem gera vida na igreja é o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. E essa igreja, ela com o passar dos anos, ela foi se distanciando. E hoje olha como está. Irmãos, Jesus está voltando. Eu vou voltar a falar para você, porque tem muitos lugares que não pode mais falar. Jesus está voltando. E Ele vai vir buscar a sua noiva. E Ele vai vir buscar a igreja. E Ele vai vir buscar os eleitos. E Ele vai vir buscar aqueles que se separaram. Irmãos, olhe para as Escrituras. Olhe para as Escrituras. A Bíblia diz que antes da volta de Jesus haveria uma apostasia. Haveria um esfriamento espiritual. E esse esfriamento espiritual não quer dizer que vão deixar de frequentar a igreja, irmãos. As igrejas estão tudo cheias, mas estão vazias. Vazias de quê? De Deus. Sabe por que estão vazias de Deus? Porque cada vez mais nós vemos pessoas achando que não tem nada a ver. Não tem problema disso, não tem problema daquilo, não tem problema... E eu não vou citar aqui, porque se citar, hoje em dia, algumas coisas dá até problema, sério, que a gente está pela internet. Mas hoje o que mais se fala? Não, eu não acredito assim, eu não vejo dessa forma, eu não acho assim. Irmãos, essa igreja apostata, é a que está aí. Mas sabe de uma coisa que a Bíblia diz também? Que antes da volta de Jesus, uma igreja separada, avivada, santa, redimida, vai se levantar, a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que não vão viver de qualquer jeito, não vão viver de qualquer maneira, mas vão viver para a glória de Deus, e a terra se encherá com essa glória. Sabe por quê? Porque esses filhos de Deus vão se de manifestar. E essa mensagem, irmãos, é para nós, para você que está em casa, como você que está aqui, para você que vai ouvir posteriormente, para você que cuida de gente, é para nós. Precisamos estar atentos. Olhe para cá. Jesus falou antes da volta dele: estarão 2 no campo, um será tirado. Estarão 2 numa cama, um será tirado, o outro deixado. Serão 10 virgens, noivas, 5 viveram de qualquer jeito, viveram aí gospel, vão ficar, e 5 vão casar, e vão celebrar as bodas do Cordeiro. Irmãos, o que nós estamos vivendo agora, irmãos, Deus não foi pego de surpresa. Deus já falou sobre pandemia aqui, irmãos. Já estudamos isso aqui na Bíblia, já estudamos isso aqui. Você não vem às vezes na escola bíblica e fica vendido. Você não estuda a Bíblia e fica vendido, mas está aqui, irmão. Nós temos estudado aqui. O pessoal que está fazendo um seminário teológico, eles estão vendo cada coisa que às vezes arrepia o cabelo, porque tudo está se cumprindo. E eu tenho uma notícia para você: ainda há tempo para você, ainda há tempo para mim, porque ele diz assim: olha onde você caiu. O texto é esse, irmãos. Olha onde você caiu, arrependa-te, porque, irmãos, nós servimos um Deus de novas chances. Nós servimos um Deus que sempre está pronto, falando, ministrando, levantando pastores, profetas, apóstolos para dizer: levanta, tu que dorme. Sabe por quê, irmãos? Porque cada vez mais o mundo vai querer te arrastar, cada vez mais o mundo vai querer te roubar, e cada vez mais o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. Nós temos a escolha de escolher Deus, a palavra, o contrário ao sistema desse mundo,
ou nos misturar com esse mundo. Eu não estou falando que agora você vai virar uma coisa assim que parece que ninguém pode tocar. Não, irmãos. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Nós somos chamados para realmente salgar essa terra. Nós somos chamados realmente para trazer luz onde há trevas. Nós somos chamados realmente, irmãos, para fazer diferença. Mas neste momento, Deus está chamando a Igreja Batista Ágape, a mim e a você, para olhar como é que está o nosso nível de espiritualidade. Como é que está o nosso nível de espiritualidade? Irmãos, você sabe que tem muita gente que não voltou ainda para congregar. Não é porque não pode, é porque não tem vontade. E congregar é bíblico. Congregar é obediência à palavra. Mas sabe por quê? Porque a geração de agora quer um evangelho que se molda ao seu padrão, à sua vontade, ao seu querer. É lógico que a igreja, ela precisa trabalhar. Nós estamos aí trabalhando diariamente para poder atender as nossas crianças, os seminaristas, os vocacionados, tudo aquilo que faz parte da vida da igreja, nós trabalhamos para isso. Mas mesmo assim, tem gente que sempre arruma uma desculpa. Olhe para trás. Quero que você olhe lá para cima, para trás, para aquela faixa que está lá. Leia para você o que está escrito lá. Para o pessoal que está em casa, a faixa está escrita assim: missões, a obra não está terminada. Sabe onde pode ser seu campo missionário? Seu primeiro campo missionário, dentro da sua casa. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Agora, tem o seu vizinho, tem a vizinhança, tem os seus amigos, tem as pessoas. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem ouvir do Evangelho? Sabe por quê? Porque a igreja está preocupada com o seu umbigo. A igreja muitas vezes está preocupada com os congressos, está preocupada com os movimentos, está preocupada com a cura, está preocupada com os dons, e isso faz parte, quem está me entendendo? Mas não é o principal. O principal da igreja é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas como eu vou pregar se eu não creio? Como eu vou pregar se eu não estou correspondendo ao meu chamado? Eu vou perder a autoridade, eu vou perder a essência. Mas esse é o tempo da igreja se levantar. Esse é o tempo da igreja dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Esse é o tempo da igreja dizer: Senhor, nos perdoa porque eu estou muito preocupado com a minha vida e estou esquecendo da vida do Senhor em mim. Eu estou muito preocupado com muitas coisas e esquecendo do principal. O que é o principal? A vida com Deus. O que é o principal para você, meu irmão? A vida com Deus. Porque se não for Deus para sustentar a sua vida, quem vai sustentar? Porque você corre atrás de tantas coisas e está esquecendo do principal. Irmãos, semana toda Deus falou comigo essa palavra. A semana toda Deus foi ministrando essa palavra ao meu coração. Sabe por quê? Porque Ele sabia que você estaria aqui. Ele sabia que você estaria participando desse culto. E sabe mais ainda, é porque Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama a nós, e Ele quer mudar a história nossa, individualmente, coletivamente, ministerialmente, em todos os sentidos. Precisamos, irmãos, levantar, despertar para aquilo que Deus nos chama, que é viver uma vida de relacionamento com Ele. Eu vou encerrar com aquilo que nós temos falado diariamente aqui. Mateus capítulo 6,
Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você pode se colocar de pé? Feche os seus olhos. Faça uma avaliação você. Faça uma avaliação você. Como você está com Deus? Se você precisar pedir perdão para Deus agora, peça perdão a Ele e diga: Pai, eu estou frio espiritualmente, eu estou gelado, eu não estou tendo tanto prazer como eu tinha. Eu quero te pedir perdão, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Coloque a mão sobre o seu coração e cante novamente essa estrofe, com seus olhos fechados. Faça essa oração.
nome Efésios, na sua etimologia, significa desejável. Eu achei tremendo sobre essa revelação que Deus usa dentro do próprio dia a dia, das próprias nomes, das características da história da igreja. Sabe o que Deus estava falando para aquela igreja? Eu desejo você. Igreja de Efésios, que significa desejável. O Senhor te amou. O Senhor morreu na cruz por você, por mim, por todos nós. Deu a vida dele. João 3,17 diz: o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar, mas veio para salvar o mundo. Jesus, ele veio para te resgatar. Jesus, ele veio para te restaurar. Não para você ir para o inferno, mas para que você viva eternamente com ele. Esse eternamente pode começar hoje. Olhe para cá. Esse eternamente pode começar hoje. Porque o eterno é quando você dá um ponto, um start na sua caminhada cristã. Se tem alguém aqui que queira entregar sua vida para Jesus, aonde você estiver, falar assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Aonde você estiver, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Aonde você estiver. Alguém? Se tiver alguém em casa também, você pode levantar uma mãozinha aí, que o pessoal da mídia vai entrar em contato com você. Você que já conhece a Jesus, mas por algum motivo você tem deixado as coisas levar você. Quero dizer para você, hoje é um novo dia na sua vida espiritual. Hoje é um novo começo. Hoje é um novo começo. Essa epístola foi escrita para a igreja. Jesus se revelou a essa igreja, para quem já conhecia, para quem já tinha ouvido muita pregação, muito ensino, mas que se afastou. A mensagem de hoje é para nós. É tempo de se levantar, é tempo de despertar. Faça propósitos com Deus de oração, faça propósitos com Deus de práticas espirituais. Aqui nós temos tanta gente que é atleta, levanta de madrugada, sai pedalando e vai para a serra e termina o serviço 5 horas, deixa a ferramenta no ar e sai para, sabe? Nós temos tanta gente assim, e isso tem o seu lugar. Mas faça isso também espiritualmente. Tenha as práticas espirituais. Nós temos tanta gente aqui, irmãos. Tem gente aqui que levanta 3 horas da manhã para trabalhar. E começa a trabalhar e vai até escurecer. Nós temos aqui. Eu sou pastor, eu conheço as ovelhas. E eu não estou falando que essas pessoas fazem isso, não tem uma disposição espiritual. Mas eu quero dizer, a mesma disposição que você tem para o seu trabalho, para o esporte, para o lazer, para a pescaria, para séries de TV, tenha para a vida espiritual. Tenha para a vida espiritual. Você vai ver que vai ser tudo diferente. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar por você. Você que quer um renovo espiritual, coloca a sua mão assim. Como pastor desta casa, eu quero abençoar a sua vida. Eu creio que Deus falou conosco. Eu creio que Deus trouxe essa palavra para todos nós. Se você está do portão para dentro, Deus falou com você. Se você está pela internet, Deus falou com você. Querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero pedir a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre toda a Tua igreja aqui, ó Pai, sobre o Teu povo que chama pelo Seu nome, ó Pai, e nós nos arrependemos das obras da carne e nos colocamos diante da Tua presença e pedimos tempos de renovo, tempos, ó Pai, em que realmente
tudo será diferente. Pai, eu abençoo os filhos espirituais desta casa, declaro sobre eles a unção fresca, o azeite fresco, a cura que vem do Senhor, o renovo que vem do Senhor. Oh Deus, faz aquilo que nenhum homem pode fazer, faz aquilo que nenhuma religião pode fazer. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo a cada um aqui, para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Se assente por 2 minutos. Nesse mês de julho nós estamos entrando num período de recesso com algumas atividades da igreja. Alguns ministérios estão de recesso, né? Eu vi a Fabíola por aqui, eu vi. Ela foi arrebatada, Edinho? Não, né? Graças a Deus, né, irmão? Porque se ela foi arrebatada, nós ficamos, né? Eu não sei se semana que vem vai ter o Agape Kids, se vai continuar ou não. Mas a gente vai colocar aí no grupo da igreja. Hoje já teve, e as nossas crianças estão sendo ministradas. Os irmãos podem se sentar. E as atividades das células, elas estão de recesso. RDL, jovens e adolescentes, também entrou de recesso. E algumas outras atividades. O Ministério Hope não entrou de recesso, tá, irmãos? Então nós temos aí, como eu disse semana passada, são 70 famílias que recebem a sopa, né? E recebem lá os alimentos. Então nós vamos fazer de tudo para que não pare essa atividade que nós fazemos ali no Vila Regina, entregando o sopão e mais os alimentos, as verduras e assim por diante. Então você que está de férias, é uma ótima oportunidade de ajudar no Hope, não é, irmã Maria? Uma ótima oportunidade. Toda terça-feira, às 2h da tarde, lá no Espaço Ágape. Se você não sabe qual é o Espaço Ágape, você desce aqui, virando para a Transbrasiliana, antes de chegar no quebra-mola ali para subir para o PA, ao lado, lá está escrito Espaço Ágape. Então você pode ir lá, seu serviço será muito bem-vindo. Amém? E na quinta-feira, Fabíola, semana que vem tem Agape Kids ou não? Não, né? Parou hoje, né? Parou hoje, então. Tá joia. Obrigado, Fabíola. E, irmãos, quinta-feira agora a escola bíblica continua. Se você quiser ouvir a continuidade daquilo que falamos hoje, que aí a gente vai estudar Efésios 5, a partir do versículo 25, e vamos ver se a gente chega até no capítulo 6, que é a armadura de Deus. Então eu quero ver se nesse mês de julho eu consigo terminar o estudo de Efésios, para nós entrarmos ou em Tiago ou Tito, tá bom? Amém? E domingo que vem, preste bastante atenção, você que está em casa, você que está aqui. Nesse mês de julho teremos apenas a celebração da noite. Então domingo que vem é ceia do Senhor e somente a celebração da noite. Algumas pessoas não prestaram atenção no aviso ontem, na semana passada, ou não tiveram informação, e vieram hoje pela manhã, né? Então quero avisar os irmãos, nesse mês de julho todo, nós vamos ter apenas no domingo a celebração da noite. A da manhã não vai estar acontecendo. Amém? Vamos colocar em pé. Pastor Paulo, vem orar. Quero dar as boas-vindas para o Rafael e a... Me ajuda aí, gente. Tira a máscara, por favor. Sabrina, levanta a mão os dois aí. Estão recém-chegados aqui em Paraíso. Vieram lá do sul, né? Lá perto de Campo Mourão. E são muito bem-vindos. Estão morando na Manso de Moraes, na rua que eu moro, mas aqui pertinho da Nani, da Eurípides, da Raimunda, nessa rua de trás aqui. Aqui tem crente, irmã. Pensa um tanto de crente tem por aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Os irmãos depois se aproximem aí, faça contato. Nada de muito agarramento, tá? No bom sentido, né? Nada de ficar
com aglomeração. E Deus abençoe a sua vida. Amém. Graças a paz, irmãos. O único ministério que não pode parar é do louvor, da adoração e o ministério da palavra. Esse não para. Amém? Seja bem-vindo, viu, filho? É que eu estou de olho em você. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Pai, porque sabemos quem tu és, sabemos que tu és soberano, sabemos que tu és maravilhoso, sabemos que tu tem cuidado de cada um de nós de uma forma tremenda e maravilhosa. Te louvamos, te adoramos, porque sabemos que a cada dia, quando estamos na tua presença, somos mais e mais e mais abençoados. Continue nos guardando, nos livrando, nos dê uma semana de bênção, de provisões, de paz, de alegria e de refrigério, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou na graça e na paz do Senhor Jesus.